Então, aqui tem mais dois tipos de fornecimento de água, né? Os pendulares aqui, né, que está circulado em vermelho, né? Temos, hoje, se tu for pegar, são os que mais estão sendo utilizados em construções novas, por conta de manutenção e de mão de obra, que muitas vezes os coxos, os bebedores fixos, que nem aqui, deixa eu voltar a foto para vocês, eles acabam oxidando aqui, e a gente tem a gente precisa fazer uma manutenção a mais na regulagem da altura, e muitas vezes não fica firme, ele acaba baixando, então o pessoal tem migrado mais para os pendulares, que através de uma cordinha, de uma corrente ali, tu consegue fazer o manejo de altura. E a fotinha da esquerda, que é um coxinho auxiliar, tá? Onde a gente utiliza a questão de acidificantes, vitaminas, e é fornecido nas baias também para auxiliar na hidratação desses animais. Beleza? Aqui, pessoal, eu trouxe uma tabela bem fácil da gente entender, tá? Porque a gente tem que ter em mente que vazão de água não é pressão, certo? Vazão não é pressão. Aqui nós estamos falando da fase de creche, né? Então nós vamos estar falando de suínos até 30 quilos, mais ou menos, ali, leitões, né? E a gente precisa ter em mente a vazão de água das chupetas. Em 1 minuto, nós temos que ter uma vazão ali próxima, vamos dizer, a 500 ml, 500, 600 ml. Tá? Isso aqui é bem fácil de fazer, esse manejo. Tu pega uma garrafinha PET de 600 ml de Coca-Cola, de refrigerante ali, põe no celular 1 minuto e vê quanto que vai encher, né, pressionando a chupeta, quanto que tu vai ter de vazão de água. Se ficar inferior a 450 ml em 1 minuto, nós vamos ter que melhorar a questão da vazão dessa chupeta. Pode ser que a chupeta esteja com biofilme, né, em excesso, que é a matéria orgânica ali dentro, que está dificultando a passagem de água, ou então a nossa pressão da água lá na fonte inicial, seja poço artesiano, seja caixa d'água, está comprometida, tá? Mas leitões, na fase de creche, nós precisamos ter essa vazão de água. E por que eu falo que vazão é diferente de pressão? Porque se a gente pegar aquelas mangueiras de jardim, sabe? Mangueira de jardim ali, botar o dedo na ponta vai aumentar a pressão. A gente consegue tomar água com uma pressão maior? Não consegue. O leitão é a mesma coisa. Ele vai bater numa chupeta com uma pressão muito forte, ele vai se assustar, não vai voltar a tomar água. Certo? Então, nós temos que ter esse entendimento de vazão diferente de pressão. Tá? E aqui tem a explicação para todas as outras fases, né? Até lactação, gestação, animais machos, né? Suínos até 150 quilos, que é o que a gente faz o acompanhamento de vazão de água, litros por minuto, né? Vazão de água. Tá? Então, consumo de ração, tá, gente? Aqui tem 2 fotos para vocês. Que nem eu falei para vocês, eu queria estar olhando para vocês para fazer as perguntas. Tenho quase certeza que vai ter gente que vai dizer que essa foto da direita dos animais aqui estão mortos de fome, estão passando fome. Não é o caso, gente, tá? Esse aqui são coxos auxiliares, na fotinha da esquerda vocês conseguem perceber, que nada mais é que um cano de PVC cortado com uma gradezinha em cima, né, para eles não ficarem deitando dentro da ração, o que auxilia no fornecimento de uma papinha, né, de uma ração um pouco mais líquida, de um soro de leite, alguma coisa assim, para auxiliar no consumo desses animais. Todas as baias têm a quantia certa de coxos, né, pela metragem das baias e número de animais também por metro quadrado, mas os coxinhos auxiliares, o nome já diz, né, auxiliares, eles ajudam muito no desempenho desses animais, para acelerar mesmo, ou até para recuperar, né, o desempenho dos animais. Então, aqui eles não estão passando fome, gente. Aqui o suíno é curioso, a hora que é feito o fornecimento dessa ração, dessa papinha, nos auxiliares, eles vêm todos em cima na mesma hora, tá? Isso aqui é normal de acontecer, tá? Aí aqui nós temos a questão dos... Oi? Em relação ao manejo alimentar de leitões, na primeira fase de creche, a gente tem uma alta incidência de moscas na ração deles devido ao leite em pó. E aí tem alguns bonitinhos que pegam o costume de fazer o xixi, né, e cocô dentro do coxo. Você tem algum tipo de manejo para poder a gente evitar que isso aconteça e a ração estrague mais rápido e tenha uma perca muito grande? A gente trabalha com controle de roedores e de insetos também, tá? Dentro das instalações. Então, é utilizado produtos, né, venenos e tudo mais, para não ter esse problema. Não é tóxico aos animais. Vocês podem ver que nas fotos nem tem incidência de mosca. Aí, que nem tu comentou, realmente é verdade. As primeiras fases, pela alta concentração de lactose, aí nós temos bastante moscas, né, mosquitos e tudo mais. Mas tu fazendo um controle de insetos e fazendo o manejo correto, tu consegue controlar bem esse problema, tá? Principalmente nesses coxos auxiliares. Se tu não tiver um controle
de insetos, aí realmente eles utilizam de banheiro também, como no bebedor tigela. Bem colocado. Em relação aos próprios leitões, sabe? Uhum. Utilizarem o coxo de sanitário, se você sabe algum tipo de manejo para a gente evitar isso, com que eles utilizem o próprio coxo de sanitário, assim? O que a gente orienta para o pessoal nos coxos auxiliares, esse uso da grade em cima ajuda bastante, vocês veem que tem uma gradezinha em cima, para eles não ter o acesso de deitar dentro do coxo, que acontece também. E depois que tu faz o fornecimento dessa ração, dessa raçãozinha nos auxiliares, pegar e sempre lavar o coxo para ele não ficar com resíduo, tá? Porque isso que atrai os outros animais para defecarem, ou atrai mosca. Então, sempre, depois que eles utilizarem, depois que eles tiverem saciados ali do fornecimento, pegar e fazer uma lavagem. Tem produtores que eles levantam esses coxos, né, não deixam dentro das baias, para os animais não ficarem entrando, sujando e tudo mais. Então, assim, é uns manejos básicos de mão de obra mesmo, sabe? Lavar, tirar e tudo mais. Tá, joia. Isso é bem tranquilo, cara, bem tranquilo de fazer. Porque outro manejo, assim, não teria para evitar que o animal entre dentro, né? Não tem, ou que defeque dentro. Porque isso é instinto do animal, por sacanagem até a gente fala, às vezes, né, que eles vão defecar e urinar dentro do coxo. Então, fazendo a lavagem... Oi? É só para dar trabalho mesmo. Só para dar trabalho. Então, assim, orientação, lavar e levantar, ou tirar da baia, alguma coisa assim, e só colocar de novo quando for usar, né? Aí aqui os coxinhos de creche, né, os coxinhos tipo de inox, né, 100% inox, esses coxos que eles não têm problema com oxidação, esses aqui são os que estão sendo mais utilizados, e vocês podem ver que em cima tem as campânulas de aquecimento, né, esse aqui são leitões em primeira semana de desmame, certo? Baias aí tudo grelhadas, né, fornecimento de água de bebedor fixo, então esse aqui seria uma creche padrão hoje, né, sistema automático de racionamento, controle de temperatura também bem bacana, tá? Daí, falando um pouquinho ainda, pessoal, da questão de ração, né, a gente sempre procura a melhor qualidade em todas as fases, né, que nem na creche nós trabalhamos com 4 fases aqui, né, pré-1, pré-2, inicial 1 e inicial 2, tá, então a gente é muito chato na qualidade das nossas rações, isso eu falo para vocês aqui na Frisia, o controle de qualidade da nossa fábrica é muito grande, tá? É muito bem feito. Quando tem problema, eles ou trocam a ração para o produtor, que às vezes acontece, de uma ração vai mais farelada, né? Então, aqui a questão do acompanhamento é bem de perto, tá? E daí, assim, qual que é na visão de vocês, né, gente? Uma ração mais peletizada ou uma ração mais farelada na fase de creche? Tá? Muita gente vai pensar, mas se for mais farelada, o animal é novo, vai facilitar para ele consumir, tá? Mas não é bem assim, pessoal. Aqui, pelo menos eu estou falando da nossa fábrica, nós trabalhamos com micropeletizadora, tá? Que é a foto da esquerda aqui. Vocês podem ver com uma porcentagem quase zero de finos, né? E a foto da direita é daqui também. Nós tivemos um problema com ração, que foi uma ração farelada. Tá? Então, nós sempre vamos buscar a ração mais peletizada possível. Isso aqui a gente não tem problema de consumo dos animais, tá? Porque é uma ração que ele consegue comer tranquilamente, porque é um micro pellet, tá? Ele consegue fazer a ingestão, ele consegue mastigar, não tem problema com isso. E por que eu falo que sempre tem que ser uma ração mais pelletizada possível? Por conta de desperdício, gente. O suíno, ele é muito seletivo, tá? E outro ponto é que dificulta a regulagem dos coxos. Por ele ser seletivo, ele vai o quê? Procurar o grão do pellet, e o restante da ração ele vai acabar desperdiçando, jogando para fora do coxo, o que nós vamos ter um problema muito sério de conversão, tá? A nossa conversão alimentar, ela vai aumentar, porque todos vocês sabem que conversão alta não é o que a gente sempre procura a conversão mais baixa possível, certo? O que seria a conversão? É quantos quilos de ração o animal tem que comer para fazer 1 quilo de carne, certo? Então, ração farelada, nós vamos ter muito problema com desperdício e regulagem de coxo. Em contrapartida, a ração peletizada, a gente consegue fazer uma regulagem mais fácil dos coxos, né? Diminui o desperdício, tá? E, por consequência, vai melhorar, né, a nossa conversão alimentar, que hoje o principal ponto dentro da suinocultura que a gente busca é conversão alimentar pelo preço, né, da nossa matéria-prima, das nossas rações que não param de subir, em compensação o suíno, o preço está caindo. Então, se nós tiver desperdício de ração, nós vamos ter um grande problema financeiro nas granjas, tá? Então,
Então, aqui mais duas fotos para vocês de sistemas de creche, tá, gente? Coxo funil, funciona muito bem também com questão de desperdício. E eu não sei se vocês conseguem ver nessa foto da direita aqui, o coxo ele tem a gente chama de bolacha ao redor, que isso aqui auxilia para não ter desperdício. Então, o animal comeu no coxo, e mesmo assim caiu um pouquinho para fora, ela cai em cima desse tapete, dessa bolachona que a gente chama. E aqui ele acaba consumindo também, o que ajuda a diminuir a questão do desperdício. Tá? Então, aqui uma fotinha da direita também com campânula, auxiliar no aquecimento dos animais, né, conforto térmico e tudo mais. Então, esses são o que a gente busca na parte de nutrição e consumo nos animais nessa fase. Outro ponto, tá, uma tabelinha aqui para vocês entenderem, conforto e ambiência desses animais, muito importante na fase de creche, tá, muito importante mesmo. A gente tem que buscar a temperatura mais perto do ideal possível, junto com a umidade relativa do ar. Tá? Então, nós estamos falando aí de animais desmamados entre 21 e 28 dias. Na primeira semana, nós temos que buscar próximo aos 30 graus. Tá? Seja com manejo de cortina, seja com aquecedores, seja com o sistema de piso aquecido, que tem granjas que tem piso aquecido também. Nas primeiras semanas, a gente precisa buscar esse, que é a temperatura ideal para a fase do animal. Aí, conforme eles vão ficando mais velhos, até 63 dias de vida, que seria a saída da creche, é onde a gente já consegue trabalhar ali com 23, 25 graus. Tá? Então, a parte de conforto e ambiência de creche é um fator muito importante, porque isso aqui vai direcionar consumo, vai direcionar desempenho, vai direcionar mortalidade, vai direcionar a nossa produção no final do ciclo. Tá? Então, precisamos buscar a temperatura ideal. Tá? Alguns dos aparelhos que a gente utiliza aqui, tá? Seja o medidor manual, né? Esse equipamento ele mede a incidência de CO2, né? A questão do gás dentro do galpão, que também não é bacana a gente ter. Muitas vezes a gente fecha demais as cortinas para manter uma temperatura adequada, porém a gente aumenta a pressão do gás. Tá? E isso é prejudicial também para os animais, tá? Então, um acompanhamento, um aparelhinho manual prático de usar. Esse equipamento da direita, esse painel eletrônico é de piso aquecido, nós conseguimos trabalhar com ele até 32 graus também, muito bacana, muito fácil de utilizar. É um investimento um pouco mais caro, mas funciona, certo? Mais dois sistemas aqui mais simples um pouco, né? Esse da direita tu vê que o produtor fez uma cabana para os animais, isso aqui ele fez em todas as baias da creche, né? Uma lona com fonte de aquecimento através de lâmpadas, tá? Bloqueia a questão do vento, vocês podem ver que é um barracão alto, né, o pé direito alto, que isso deixa o barracão mais frio. Então, a gente fez ali uma cabaninha mesmo com lona e fonte de aquecimento através das lâmpadas. Essa foto da direita aqui, gente, eu não consegui deixar ela de melhor qualidade, mas para vocês entenderem, esse aqui é um aquecedor elétrico para a gente colocar nas baias também. Ele é através de serpentina. Toda essa gradezinha dele que tem aqui, ó, é uma serpentina elétrica que faz o aquecimento dos animais. Aqui esse ferrinho que tem a ponta aqui é o sensor, e aqui no painel dele a gente direciona qual que é a temperatura que a gente quer. Essa baia aqui, ela estava com 28 graus, ponto 1, aqui no visorzinho. Então, é um equipamento que não é tão caro, tá? E que funciona muito bem também, principalmente para maternidade, tá, gente? Não tanto para creche, esse aqui é mais voltado para maternidade dentro do escamoteador. Muito bom, equipamento muito bacana. Teve um produtor aqui na cidade de Castro, que ele instalou em todas as baias, todos os escamoteadores da granja dele. Ficou muito bacana, cara, muito bacana mesmo. Aí tá mostrando a temperatura, né? Aí aqui mais duas fotos para a gente fazer uma comparação de conforto e ambiência, tá? Porque o animal, quando ele está em conforto térmico, quando ele está se sentindo bacana, ele vai expressar o quê? Ele vai brincar, vocês podem ver no fundo, lá tem um animal montando no outro, mordendo e tudo mais, isso é uma forma de brincadeira dos animais. Tem outro bebendo água, tem outro caminhando, tem outro deitando, então os animais estão tranquilos, né? Estão bem tranquilos, cada um fazendo o que está se sentindo à vontade. E a foto da direita aqui, vocês podem ver que eles estão, 98% dos animais estão aglomerados. O que significa isso? Eles estão com frio, tá, pessoal? E eles estão se amontoando para fazer uma junção de calor e se aquecer. Qual que é o problema disso aqui? Tudo que ele comeu, esse animal, ele vai gastar para produzir calor. Então, nós vamos ter uma queda de desempenho. Só que se vocês perceberem, a cortina está totalmente aberta, tá? Tem campânulas, mas estão desligadas. Então, isso aqui é muito manejo, gente. E como toda a produção de suínos,
a mão de obra é o principal fator. Isso aqui era muito fácil, o produtor vir, levantar as cortinas, ligar as campânulas, que os animais não iam estar gastando energia para se aquecer. O que eles comer, em vez de eles estar colocando peso, né, botando desempenho, eles vão estar gastando para se aquecer. E isso aqui vai atrasar o nosso ciclo da creche. Aí muitas vezes o produtor, Bruno, meus animais, em vez de estar saindo aí com 62 dias, 63 dias com 23, 24 quilos, eu estou levando 68 dias para eles atingir 20 quilos. É lógico, gente, o que eles estão comendo, eles estão gastando em produção de calor. Eles vão ter queda de desempenho. Sim, isso não é difícil de encontrar, viu, gente? Não é difícil de encontrar, tá? Então, programas vacinais nos leitões, eu vou mostrar para vocês o nosso programa aqui na Freeze. A gente utiliza 2 vacinas, né, uma conjugada PCVM, né, o circovírus mais o micoplasma, são 2 doses, tá? Pode ser um protocolo 15-35 ou 21-42, depende do manejo do produtor. O que seria esse 15-35? 15 dias de vida, a primeira dose, 35 dias de vida, a segunda dose. Tá? E o 21-42 é a mesma coisa, primeira e segunda dose. E a vacina para ileite é uma dose única que a gente utiliza no desmame. Tá? Como nós temos problemas com ileite aqui, que é uma diarreia sanguinolenta, nós estamos vacinando todos os leitões para esse problema que estava cometendo na nossa terminação. Então, é uma dose única, 2 ml por leitão de cada vacina, e esse é o nosso protocolo de vacina nos leitões. Bem tranquilo, tá? A gente não tem aqui muito problema sanitário, é bem tranquilo a nossa produção aqui, tá? Então, qual que é a forma correta de nós fazer a aplicação do animal? Nós temos que conter ele certinho, tá? Tem que fazer a contenção do animal para que ele não fique balançando a cabeça. Isso pode vir a quebrar a agulha, machucar o animal, ou então nós ter questão de a dose da vacina não ter sido bem feita, bem efetiva pela movimentação dos animais. Então, nós temos o ponto certo para fazer isso, que é atrás da orelha, né, na tábua do pescoço do animal, para fazer as vacinas com o leitão bem seguro, tá? A forma que o produtor segurou ali é uma forma correta, né, que tu consegue abrir a tábua do pescoço para fazer a aplicação do animal. E aqui, pessoal, eu mostro para vocês, tá fazendo no lugar certo, porém não tá segurando o leitão, e se vocês observar a agulha, agulha torta, gente, com a capinha dela cortada, porque é uma agulha grande, não é uma agulha de leitão, para que não venha ela ser introduzida totalmente no leitão. Então, assim, ó, tá tudo errado, tá? Não tá segurando o animal, nós estamos utilizando, olha a grossura dessa agulha para um leitão, tá? E nós estamos utilizando uma agulha torta que pode vir a quebrar dentro do animal ainda também, tá? Então, isso aqui a gente não busca, tá, gente? Isso aqui a gente tenta evitar o máximo possível para nós ter uma efetividade das vacinas, porque as vacinas são caras, tá? Todas elas têm um preço muito alto, e se a gente vir fazer de qualquer jeito que não funciona, nós vamos ter problema. E o problema vai estourar na terminação, né, vai estourar no nosso final de creche, e o gasto já está bem elevado, certo? Então, alguns manejos diários, pessoal. Isso aqui é uma orientação que eu passo para os produtores também, em crecheários grandes, tá, onde a gente tem as baias de enfermaria dos animais doentes, que a gente sabe que tem vários problemas, né? Então, como é que a gente sabe qual leitão que eu mediquei hoje, que eu vou ter que medicar amanhã, se eu faço uma marcação igual em todos eles, tá? Então, a gente precisa saber que tem antibióticos aí, que é de 3 dias, né, aplicação. Então, para diarreia, a gente faz uma marcação na horizontal, certo? Para tosse na vertical, para leitões com artrite, a gente faz uma bolinha. E os mais fracos, esses são mais fáceis de a gente perceber, mas daí tu faz um X em cima dele. Isso aqui é uma forma bem fácil de tu identificar qual animal que tu medicou, certo? De um dia para o outro, para a gente refazer as doses dos medicamentos, tá? Outros manejos diários, tá? Que eu falei para vocês no galão ali, que a gente produziu de forma bem caseira mesmo, feito uma mistura, seja de antitérmico, tá? Que é o pacotinho transparente aqui, seja do antibiótico, o pacotinho do meio, seja de uma vitamina, pacotinho laranjado da direita ali, mistura em água, faz uma solução bacana ali para os animais e fornece no galão. Isso recupera muito animal doente, e isso é um manejo que tem que ser cada vez mais colocado dentro das granjas. Não adianta tu ir lá e fazer uma vez por semana, isso aqui tem que ser diário, tá? Para a gente conseguir acelerar a recuperação dos nossos animais. Outros manejos diários, né, os controles de temperatura máxima e mínima,
para a gente ver quais foram as variações, né? Muitas vezes agora, nessa época do ano principalmente, tem feito muito frio, né? Então a variação é brusca e isso pode acometer alguns problemas, principalmente no caso de estrépito, né? Que seriam as encefalites, as meningites, né? Variação brusca de temperatura. Tá? Manter as baias classificadas, acompanhar o consumo em cada fase de ração, certo? Que nem eu falei para vocês, nós temos 4 fases, né? Pré-1, até 1 quilo por cabeça, a pré-2 até 4 quilos, a inicial 1, 5 quilos, e a inicial 2 é até a saída do lote, certo? Então, esses são os 4 protocolos de arraçoamento nos nossos leitões em creches, e, se possível, fazer um acompanhamento de pesagem dos animais, para tu ver se eles estão acompanhando a curva de crescimento. Nós temos uma curva de crescimento, né, buscando uma GPD mínima dentro da creche. Então, esse aqui, para vocês verem, é um leitão de, se eu não me engano, era 19 dias quando a gente pesou ele. Não, minto, 19 dias não. 15 dias, não, 19 dias, desculpa. 19 dias nós pesamos o animal, ele ia ser desmamado, tinha mais uns 3 ou 4 dias pela frente, já estava com quase 12 quilos, tá? Claro que isso aqui são exceções, não são todas as leitegadas, mas para vocês verem como a gente tem leitões com desempenho muito acima da média, tá? Outros manejos diários, né, regulagem dos coxos e bebedouros, medicar os animais acometidos, utilização da nebulização, tá? De forma preventiva, nós temos vários produtos que funcionam muito bem no mercado para utilizar na nebulização. Hoje nós utilizamos mais a nebulização com uma partícula microfina, né, que através do atomizador, que é um equipamento elétrico ou a gasolina, tem de vários modelos, que ele faz uma partícula muito fina, ela permanece mais tempo no ar, ela demora mais para cair, certo? Porque as nebulizações físicas que tem em muitos galpões, que é aquela instalada no teto, ela é boa também, funciona, não vou dizer que não funciona, funciona bem também, só que a partícula dela é mais grossa. Então, a água é uma partícula mais pesada, a água cai com mais velocidade até o chão, certo? E a gente busca a nebulização para prevenir problemas respiratórios, por isso que é bom quando faz aquela névoa no ar, o animal acaba respirando, acaba fazendo uma limpeza aí tanto da instalação quanto das vias aéreas dos animais, né? Aí também retirar e anotar a mortalidade, verificar as armadilhas de roedores, porque hoje é um dos principais inimigos da produção de suíno, são os roedores, além de transmitir doenças, eles afetam demais a nossa conversão alimentar, demais mesmo, tá? Nós temos algumas granjas que são infestadas de roedores, que vocês não têm ideia a quantia de rato que tem, e se tu pegar um rato, pegando aquele rato de telhado, aquele rato preto, ele pode comer até 30% do peso vivo dele por dia, certo? Então, nós estamos falando aí de um consumo muito grande de ração por dia. Se nós tiver uma infestação, isso aí vai derrubar a nossa conversão, certo, pessoal? Derrubar não, né? Vai aumentar a nossa conversão. E manter os galpões sempre organizados, tanto dentro quanto fora, certo? Então, aqui os controles de roedores, né? Através das caixinhas, colocadas nas partes externas dos galpões e nas partes internas também, e fazendo um manejo de controle, né? Trocando iscas, vendo se elas foram consumidas, se o rato passou pelo local, se não passou. Então, tem que fazer esse manejo, a gente orienta a cada 15 dias, tá? Para fazer o controle de roedores. Principais doenças encontradas nas fases de creche, tá? Aqui eu elenquei para vocês aqui só as principais, né? As doenças do sistema nervoso, né? Que nem as encefalites, meningites, tá? As diarreias, né? Sejam elas hemorrágicas ou não. Doenças respiratórias, nós temos vários casos, né? Uma delas é a doença de Glasser também. Epidermite, que é a doença de pele, e as artrites, né? Que são nas articulações, tá? Então, aqui, ó, pessoal, essa foto da esquerda, eu quis colocar para vocês verem. Lembra que eu falei lá no início, quando a gente faz uma classificação de leitão com umbigo inflamado? É isso aqui, ó, gente. Isso aí é um umbigo do animal totalmente inflamado, que isso aqui é uma porta de entrada para bactérias, tá? Então, nós temos que ter um bom manejo de cura de umbigo para nós não ter esse problema para frente, porque isso aqui pode se estender até a terminação, tá? Aí ali nós temos um animal que a gente fez a necrópsia dele com encefalite, né, a meningite. O cérebro dele, a hora que foi aberta, a calota cranial estava extremamente grande, né? Ele estava bem acima do normal, porque ataca o sistema nervoso do animal, né? Ele cai, pedala, ele fica com um olhar vibrante, então ataca todo o sistema nervoso através disso aqui. O cérebro dele, ele se expande, né, de tamanho. As doenças respiratórias, né? Fotinho da esquerda ali, um caso típico de micoplasma,
certo? Então, isso aqui é um leitão extremamente novo, leitão aí com 40 dias de vida, mais ou menos, 45 dias de vida, não me lembro bem quando foi tirada essa foto. Doença da direita ali, a doença de Glasser, que causa toda essa inflamação, né, por dentro do animal ali, causa aquela aderência pulmonar, né, na costela. Então, isso aqui na fase de creche acomete muito, por isso que tem que fazer, aonde tem esse problema, tem que fazer a vacinação tanto da fêmea para Glasser quanto dos leitões, porque senão tu vai continuar tendo perdas produtivas por conta dessa doença, tá? A questão ainda aqui da foto da esquerda é um caso típico de influenza, né, através de vírus, que já estava entrando um micoplasma junto, porque a influenza, ela abre portas para um secundário, certo? Ela baixa a imunidade do animal, abre porta e entra o que tiver na instalação. Então, é bem típico. A influenza, tu consegue ver que é tudo esses pontinhos picados, certo? E o micoplasma já é mais essas consolidações maiores, essas partes mais escuras aí, tá? Os casos de epidermite, né, o leitão cascudo, o leitão peludo, isso aqui tem muito a ver com limpeza e desinfecção das instalações, certo? Isso aqui é o Staphylococcus, né, a bactéria que causa esse problema. Os medicamentos antibióticos, eles controlam, agora se o animal ficar numa fase muito avançada do problema, a orientação é eliminar, tá? Que não tem mais como, a recuperação se torna muito difícil. Porque que nem esse animal aqui está totalmente acometido, né? Tu vê que ele forma uma casca ao redor do animal mesmo, tá? As diarreias, tá? Essa foto ali dessa necrópsia é um caso de úlcera que a gente encontrou no animal. Olha o conteúdo do estômago cheio de sangue, né? E as outras fotos são diarreias sanguinolentas. Vocês conseguem ver que tem presença de sangue nas diarreias, tá? Que é o caso da ileite, que hoje nós vacinamos nossos leitões, a gente está com o problema controlado, e tem a Braxpira também, que é uma doença um pouco mais agressiva, do jeito que ela pega, ela mata mesmo, e a forma de controle é muito mais difícil, porque não existe vacina hoje para Braxpira. Então, aonde entrar, tá, muitas vezes tem que fazer depopulação da granja, porque tu não consegue controlar a doença. Eu enfrentei por 2 anos na Cevale, lá onde eu trabalhei, problema de Braxpira em matrizes. Gente do céu, é a coisa mais feia do mundo de tu ver as matrizes estercando pedaços do intestino, porque ela causa uma descamação do intestino, certo? Pedaços do intestino saindo nas fezes das fêmeas. É horrível. Então, esses são alguns casos de diarreias, né, que a gente encontra também nas creches. Tá? E como é que a gente faz para identificar um animal doente? Isso aqui, principalmente quando está tendo mão de obra nova nas granjas, né, que entra um funcionário novo, eu sempre faço com eles e pergunto, me diga ali, qual que é animal, né, a gente vai nas baias e olha, eu peço para ele, qual animal que tu medicaria, certo? Então, assim, é fácil de tu identificar animais que estão afastados do grupo, geralmente eles estão mais amoados, né, cabeça mais baixa, as orelhas caídas, ou eles estão com os sinais nervosos aparentes, né, que é os casos das encefalites, sinais respiratórios, espirros, tosses, secreção nasal também. O espinhaço aparente é quando aparece o fio da espinha em cima. Quando apareceu isso ali, tu já pode retirar o animal, quase que fazer um descarte dele também, porque é difícil recuperar. Pelagem densa ou pele avermelhada, e quando o animal também não procura o coxo, quando tu faz o estímulo, né, para o animal e ele não procura, porque como eles são muito curiosos, o animal doente ele não vai ter essa procura pelo alimento, tá? Então, os tratamentos têm que ser sempre indicados pelo técnico da granja, né, seja um zootecnista, seja um veterinário, tá, que seja capacitado, que entenda do que está indicando para o problema. Tem que fazer um diagnóstico com antecedência, a gente não pode trabalhar de forma curativa, nós temos que trabalhar de forma preventiva, tá, porque forma curativa é muito mais difícil de tu controlar. Antibióticos e antitérmicos corretos, né, para cada tipo de caso, né, indicar certinho a forma de aplicação, dosagens, quantos dias tem que fazer, e acompanhar o tratamento e a recuperação desses animais. Certo? Quais as causas que podem vir a adoecer os nossos animais, né? Questão das salas, das instalações mal lavadas, né? Sem um vazio sanitário adequado, né? Muitas origens dentro de uma instalação causa problemas de sanidade, porque cada origem traz a sua sanidade da sua granja. Quando acontece a mistura, nós temos problemas sérios,
tá? Problemas com misturas de origens, ambiente muito quente e úmido, manejo inadequado das cortinas, dos aquecedores, e alterações, né, por conta disso, alterações extremas nas temperaturas, entre máxima e mínima no mesmo dia. Então, essas aqui são causas que podem acometer doenças do sistema nervoso, diarreias, problemas respiratórios, tudo através de manejo, tá? Quais são os índices que a gente busca hoje na creche, pessoal? Uma GPD mínima de 400 gramas, tá? Uma idade entre 35 e 42 dias, a gente já está tirando lotes aí com 32, 31 dias com uma GPD acima de 400, então nós estamos tendo uns números bem bons para cá, tá? Conversão alimentar entre 1,25 e 1,60, aqui eu botei até uma conversão de creche muito alta, 1,60, isso aqui não é não pode chegar numa conversão dessa, tem que trabalhar na casa de 1,30, certo? Peso mínimo 18 quilos, mas também, se nós chegar com 63 dias com 18 quilos, o nosso desempenho vai estar fraco, né? Não vamos conseguir obter esses 400 gramas de GPD, então a gente tem que buscar entregar animais acima de 22 quilos, mas eu coloquei o peso mínimo, que hoje seria o padrão, né? De 18 a 22 quilos, tá? E uma mortalidade máxima de 3%. Tá? Hoje aqui as nossas granjas estão na casa de 1,5%, 2% no máximo, então está bem sossegado. Tá? Finalizando os lotes de creche, né, vão para o carregamento, leitão padrão, leitão uniforme, sem problemas sanitários, né, direcionado para o caminhão, tranquilo, carregado, e vão para as granjas de terminação. Tá? Olha a conformação desses animais, gente, olha o pernil deles, com 60 e poucos dias de vida, já totalmente aparente. Tá? Isso aqui é um animal que vai cair na terminação, ele vai estourar na questão de desempenho, certo? Agora, só falando para vocês bem rapidinho, pessoal, até já estourei meu tempo aqui, uma importância econômica, tá? Isso aqui foi um estudo que a gente fez junto com a Grosseries Speak, no sistema de creche, tá? Então, as porcentagens de custo que a gente tem hoje para alimentação em torno de 28% a 30%, despesa com a compra dos leitões, quando a gente fala de sistema de desmamados para crechários, né? Quando tem a compra, em torno de 57% o custo era a compra dos animais e 13% entra em outros, né? Manutenções, medicamentos, essas coisas, tá? Então, aqui, ó, vocês podem ver um silo onde nós tivemos a queda de ração, vocês podem ver lá que no pé do silo tem bastante ração fora, linha com desperdício de ração, provavelmente causado por roedores, e um coxo ali que vocês podem ver que o desperdício está totalmente fora do que a gente busca, tá? Por quê? Uma ração totalmente farelada. Que vocês podem ver, tá? Isso aqui é uma foto, é até engraçado, porque tem um porco preto ali no meio, mas acontece, tá? De nascer alguns animais escuros, e olha o desperdício, gente, de ração que a gente tem nessas baias, tá? Então, aqui, ó, para falar para vocês um pouquinho desse desperdício, vamos dar um exemplo, tá? Consumo de leitão de ração na fase de creche, ele vai consumir em torno de 27 quilos de ração, se nós tirar, né, se nós manter esses animais em torno de 38 dias, que é uma média, na fase de creche. Tá? Então, 27 quilos, 38 dias, certo? Vamos considerar uma taxa de desperdício de 5%, que já é muito grande, não podemos ter desperdício de 5%, mas vamos considerar. Daria 1 quilo, 1,350 kg por animal no período de 38 dias. Se nós dividir esse 1,35 kg por animal nos 38 dias, vai dar aproximadamente 35 gramas por dia de desperdício. Gente, 35 gramas não é nada para a gente observar o olho nu, tá? No olho ali. A gente não consegue observar porque é uma porcentagem muito pequena. Então, é fácil de tu ter um desperdício nessa quantidade se tu não tiver um manejo adequado, tá? Então, vamos considerar um preço de ração hoje, as 4 fases, numa média de R$ 2,90, tá? Nós temos as primeiras mais caras e as últimas mais baratas. E uma quantidade de desmamados, vamos pôr aqui de 500 leitões. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? 500 leitões, tá? Então, aqui, ó, se cada animal vai ter um desperdício de 1,350 kg, vezes 500 animais, nós vamos ter 675 quilos de desperdício por lote, tá? Isso aqui é muita ração, gente. E se nós considerar 2,90 o quilo, nós estamos falando em quase R$2.000 por lote de desperdício. Tá? Se nós pegar a granja que tem o sistema semanal, nós vamos ter um lote por semana. Tá? Então, nós vamos ter 500 essa semana, 500 semana que vem, 500 na outra e assim vai. No mês, nós estamos falando em R$7.800 de desperdício, só de desperdício. E no ano, de mais de R$100.000. Tá, gente? Então, a gente precisa ter muito em mente quanto de dinheiro que passa pelos coxos na nossa produção de suíno. Tá? Aqui, para vocês, eu falei um pouquinho
da fase de creche, mas isso aqui cabe para a fase de terminação, cabe para a fase de gestação, fase de lactação, então não podemos brincar na questão de desperdício de ração. Tá, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, acho que falei até demais, né? Eu falo para vocês que deve ter aqui pelo menos 30 slides ocultos, que essa aqui é uma apresentação que eu faço para produtores também, mas eu quis, pelo menos, elencar os pontos mais importantes para conversar com vocês. Beleza, gente? Muito obrigado. Bruno, muito obrigada, foi muito esclarecedora a sua palestra, consegui absorver bastante aí para o meu dia a dia, que eu trabalho com leitões. Só um lembrete, o link de presença já foi disponibilizado aí no chat, não esqueçam de assinar para poder receber o certificado. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode abrir o microfone, pode perguntar, se não se sentir confortável também, pode mandar no chat que eu leio aqui para o Bruno. Acho que eu falei demais, né? Meu Deus. Não falou nada. Gente, se deixar, eu fico o dia inteiro falando. Mas é muito assunto. Na fase de creche, assim, qual seria o nutriente em que o leitão necessita em maior quantidade? Desculpa, cortou o áudio, Manuela. Na fase de creche, qual é o nutriente que o leitão necessita em maior quantidade? A gente trabalha muito com os aminoácidos, certo? A gente trabalha com 4, 5 aminoácidos aí nas nossas fases de rações. Questão da lisina também, né? Muito importante na fase de creche. A gente procura, como a gente trabalha com uma nutrição aberta, aqui a gente procura sempre ter a ração mais balanceada possível. Seja aminoácido, seja vitamina, seja questão de óleos, né? Que a gente utiliza bastante também, óleos essenciais. Né? Então, eu acho que não seria qual o mais importante, mas quais, sabe? Porque são vários e a fase da creche é a principal, é onde vai direcionar o nosso animal para a terminação, que vai direcionar para o nosso abate, que é onde dá o dinheiro. O ciclo do suíno, ele é longo, né? Desde o nascimento até o abate, então nós precisamos sempre trabalhar com os níveis mais próximos da exigência que o animal precisa. Então, são vários, né? Então, se a gente for pegar uma fórmula aí nossa, nós temos vários pontos que são muito importantes, mas eu acho que os aminoácidos aí são os principais, né? Na granja onde você trabalha, vocês utilizam mais antibióticos? Qual é o promotor de crescimento que vocês mais utilizam aí? A gente não utiliza promotor de crescimento, Manuela, a gente utiliza os antibióticos todos na forma preventiva, a gente não utiliza eles de forma de promotor de crescimento, certo? E eu tenho 18 produtores que eu atendo, né, são 18 granjas aqui, então a gente está buscando, nós estava fazendo esse trabalho semana passada, se pegar da primeira fase de creche até a última fase na terminação, os nossos animais, eles estão com mais ou menos 70% da ração sem antibiótico, tá? Que é o que nós estamos buscando cada vez mais, né, diminuir o uso desses produtos, então a gente está focando bastante no uso de óleo essencial, nós estamos usando bastante nas rações, né? E também na parte de antitérmicos, que não chegam a ser antibióticos, né? Para auxiliar nessa forma preventiva. Sim, entendi. Temos uma perguntinha aqui no chat do Breno. Por que a utilização de ractopamina na fase de terminação é proibida? Não é proibida. A ractopamina, no vídeo ali, esse vídeo institucional da Alegra, ele é do ano passado, se eu não me engano. Ali diz que a gente não estava utilizando ractopamina, mas nós estamos utilizando. A gente está utilizando nos últimos 30 dias de terminação com dose crescente de 5% e 10% de inclusão, né? Então, a ractopamina não é proibida. Tem países que não compram a carne que tem produção com ractopamina, no caso a Rússia. A Rússia não exporta, né? Ela não importa, no caso, nenhuma produção que tenha ractopamina. Se tu pegar as maiores agroindústrias do Brasil, JBS, BRF, a Frimeza, lá onde eu trabalhava, aqui o Grupo Alegra, tá todo mundo utilizando ractopamina. Então, ela não é proibida, não. Ela é utilizada, sim. Agora eu fiquei um pouco leiga. O que seria ractopamina? Eu nunca ouvi falar. Ractopamina é um componente que tu utiliza no mínimo nos últimos 21 dias de terminação, que é para onde um animal tem um rendimento de carcaça, uma conformação, né, uma espessura de toucinho, enfim, todos os índices da indústria,
que ele dá uma acelerada na questão desse desempenho, certo? E melhora a conversão alimentar, tá? O uso da ractopamina, eu sei de agroindústrias, indústrias aí que estão utilizando até 20% de inclusão, né? Nós estamos utilizando dose crescente. A primeira fase tem 5% e a segunda tem 10%. Então, não chega a ser considerada promotora de crescimento, certo? É só para auxiliar no rendimento de carcaça mesmo. E ela veio a ser proibida, por exemplo, na Rússia, por qual motivo? Não é que é proibida, mas a Rússia não importa carne com ractopamina. Algum estudo deles, alguma coisa que eles fizeram lá, eles viram que para eles não é, vamos dizer assim, não é viável ter aquela carne. Só que logo, logo eles não vão conseguir, porque hoje todos os países, se tu pegar hoje os maiores produtores de suínos, todos eles utilizam ractopamina. E a Rússia, como é um país muito grande, com uma população muito grande, ela precisa importar muita carne. Então, se ela não abrir o mercado para carne com ractopamina, logo vai faltar carne suína para eles. Entendeu? Esse é um ponto que a gente conversa direto sobre isso. Então, e é muito que direciona o preço de suíno também, os mercados importadores, né? Quando fecha mercado, que nem agora a China. A China fechou o mercado faz umas 2 semanas. Por que o preço do suíno está lá embaixo? Nós estávamos num preço CPE em torno de R$7, começo de junho. Final de junho fechou em 5,50. Em um mês caiu mais de 1,50 o quilo do suíno, pelo fechamento da questão do mercado da China, que vocês todos já devem ter visto as notícias aí, dizem que estão autossuficientes. A gente não acredita, porque o problema deles lá foi muito sério. Mas, enfim, isso direciona o mercado, né? Entendi. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. A Débora tá te parabenizando, Bruno. Deu aula como sempre, sucesso. Obrigado, Débora. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu deixo aqui o meu muito obrigado em nome da Semana Acadêmica novamente, Bruno, e sucesso na sua carreira. A gente, eu particularmente, aprendi bastante hoje. Tem muitas meninas aqui também que são da suinocultura daqui da UENF e com certeza aprenderam bastante também. Muito Eu que, obrigada. eu que agradeço. E quando precisarem de qualquer coisa aí, gente, pode perguntar, pode vir falar comigo. A gente está aí para se ajudar e para crescer junto, né? Isso aí. Inclusive, se eu não me engano, já fizeram contato com você aí, o meu grupo de estudos, e estamos, talvez, com outra palestra sua daqui uns dias. Show de bola, fico muito feliz com isso. Então, gente, mais um recadinho. Semana que vem a gente vai ter mais uma palestra falando sobre forragens para pequenos ruminantes. Então, nos acompanhe aí, porque esse é o último mês de pré-SAIS, de pré-semana acadêmica, e depois a gente vai se encontrar só do dia 8 ao dia 12 de novembro. Então, muito obrigada, hein, gente? Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Tchau.